No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor Jesus deu uma ordem para a sua igreja, e para todo mundo, e pregar o santo evangelho. Pregar o evangelho do arrependimento, o evangelho da transformação, o evangelho da salvação. Ele dá uma ordem: se aquele que estiver enfermo, doente, que venha receber a oração, e a oração fará grandes milagres sobre as vossas vidas. Pai, obrigado por essa tarde, aqui no Didi. Senhor meu Deus, derrama teu Espírito Santo, fala conosco, através da tua palavra, através dos louvores, da oração. Derrama o teu Espírito Santo, fala com a tua igreja que está aqui nas redondezas, a cada irmão que passa aqui no Didi, Senhor, faz milagre, transforma vidas nessa tarde, através da palavra de Deus. Ela vai ser levada ao coração do homem, do jovem, da mulher. Faz milagre nessa tarde, transforma, liberta, cura, faz milagre, traz reconciliação na vida do teu povo, Senhor. Derrama a tua graça, Pai, faz milagre. Aquele que tem desejo de escrever o nome no caderno da oração aqui posto, vem, coloca o seu nome no caderno da oração, que depois nós vamos fazer a oração. Não deixa não, vem, escreve seu nome aqui. No livro de João, capítulo 10, 27, o Senhor Jesus, ele diz assim na sua palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. O Senhor Jesus, ele fala das suas ovelhas que estão espalhadas por esse mundo. E aqui, na redondeza do Didi, tem muitas ovelhas do Senhor. Muitas ovelhas que passam por esse ambiente, estando desgarradas ou não. Mas o Senhor Jesus diz na sua palavra que quando é uma ovelha verdadeira dele, essa ovelha, ela ouve a palavra, ouve a instrução do céu, ouve a instrução da palavra, e ela desce no coração da ovelha. Há muitas ovelhas aqui no Didi. Vem, vai, volta, anda por todos os lugares, mas sempre vem bater aqui na porta do Didi. As ovelhas do Senhor, estando desgarradas ou não, olha o que ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quando a palavra de Deus ela é pregada, e essa palavra ela desce em espírito no vosso coração, e ela ferve na sua alma, porque você é uma ovelha do Senhor, mesmo não estando dentro de uma igreja. Porque Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E toda vez que a palavra é pregada aqui nesse lugar, é o Espírito do Senhor que está derramando a sua palavra ao coração das suas ovelhas. E quando você passa por aqui e a palavra fala com você, é porque você é uma ovelha do Senhor, uma ovelha do aprisco de Jesus Cristo. E Deus
Deus não quer perder você. Não quer perder você para o mundo. Por isso que Ele manda a sua palavra aqui no Didi. Para que as suas ovelhas ouçam e fervam o coração por desejo de estar na presença do Senhor. Quantas vezes você louvou a Deus, apresentou um louvor em sacrifício vivo, orou, e o seu coração ferveu para buscar a Deus. Mas nessa tarde, o Espírito Santo se faz presente em nosso meio, para trabalhar na sua vida, para trabalhar no seu coração, trazer arrependimento, trazer transformação de vida. Porque Ele fala, eu conheço as minhas ovelhas, e elas ouvem a minha voz. Não deixa de escrever o nome no caderno de oração. Você que tem desejo, depois nós vamos fazer a oração. No Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 25, o Senhor Jesus, em seu discurso, Ele afirma uma coisa, uma revelação maravilhosa para nossas vidas. Uma revelação que nem seu próprio povo na época não tinha. Mas Ele revela para nós, aqui no tempo da graça, no tempo que Deus derramou o seu Filho amado na cruz, para morrer pelos nossos pecados. Olha o que Ele fala, em João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? No final, Jesus faz uma pergunta para aquela multidão, mas eles não iam entender em espírito e em verdade o que Jesus estava falando para eles. Porque Jesus estava vivo, em carne e osso, fisicamente. Eles não iam entender. Mas o Senhor, Ele mastiga a sua palavra para o nosso coração nos nossos dias. E Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Uma das revelações mais poderosas que o Senhor Jesus deu para a nossa vida. Ele fala que aquele que crê nele não vai morrer. Aquele que crê no Filho de Deus, ele não vai morrer. Ele vai ressuscitar para morar nas mansões celestiais com o Senhor na vida eterna. Mas Ele fala mais. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Você vê que o Evangelho do Senhor Jesus, ele é para a vida vindoura. Jesus, ele veio para consertar o que estava errado aqui na terra. Ele veio dar a sua própria vida pelos nossos pecados. Ele veio para uma vida vindoura. Por isso que ele fala que ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele não verá morte. Não verá morte. Mas esse evangelho que Jesus tem para a humanidade de hoje, a maioria não quer. Porque as pessoas estão acostumadas com os bens materiais. As pessoas estão acostumadas com as bênçãos financeiras, com as bênçãos que o Senhor pode dar também para nós. Mas a maior riqueza que o homem pode ter na sua vida é o nome escrito no
o seu nome escrito no livro da vida. Uma promessa que o próprio Deus fez para a humanidade, de ter uma vida plena, uma vida santa diante do Senhor, reinando por toda a eternidade. Mas são poucas pessoas que vão dar crédito para a palavra do Senhor. Quem que sonha com a vida eterna hoje? Quem que sonha com as mansões celestiais que o Senhor tem para a sua vida? Porque o coração do homem está tão preso a esse mundo, tão preso às coisas dessa vida, que ele não tem tempo para pensar na vida eterna. Quantas pessoas partiram para a eternidade hoje? Quantas pessoas partiram para a eternidade hoje, sem saber do seu rumo, sem saber do seu rumo eterno? Mas o Senhor Jesus, Ele dá um caminho para o homem. Ele dá um caminho que o homem deve prosseguir na sua vida, se tiver o desejo de estar com o Senhor na vida eterna. É uma promessa que Ele deu para a sua igreja, que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele não verá a morte. Mas quando se prega isso dentro de uma igreja, ou em qualquer lugar, poucas pessoas vão dar crédito, porque pensam que a eternidade está muito longe. As pessoas pensam que não vão morrer, pensam nas suas vidas presentes nos dias de hoje. Ah, eu preciso conquistar. Ah, eu preciso correr atrás da minha casa. Eu preciso correr atrás do meu carro. Eu preciso correr atrás dos meus bens. Mas ela nunca pensa que tem uma vida eterna para enfrentar, cedo ou tarde. A eternidade é logo ali, digamos. Porque se você tombar aqui nessa tarde, ou tombar amanhã, ou depois, você já não fará mais parte desse mundo. Você já estará no mundo vindouro, com Cristo ou sem Cristo, para a vergonha eterna. Mas as pessoas não pensam na sua eternidade. E a sua eternidade depende do que você faz aqui hoje com a sua vida. Depende a sua caminhada aqui nessa terra. A sua conta vai ser na eternidade. Se você andar diante dos olhos do Senhor, de acordo com a vontade dEle, a sua salvação será preservada. A sua salvação será preservada para a eternidade. Mas as pessoas não pensam na salvação, não pensam na vida eterna. Elas querem o prazer do mundo, elas querem o prazer momentâneo do dia de hoje. Aquilo que a carne sacia todos os dias. É isso que o homem quer. A mulher, o jovem, vai dormir pensando no que vai fazer amanhã. Deita pensando no que vai produzir no dia de amanhã. Mas não conseguem pensar na eternidade. Não conseguem pensar que terá que enfrentar o juízo de Deus, se nessa vida não foi do agrado do Senhor. Mas é aqui nessa terra que você pode escolher em o caminho de estar com Cristo ou o caminho do desprezo eterno. Jesus dá dois caminhos para o homem. Aquele que vai morar nas mansões celestiais e aquele caminho que vai para o desprezo eterno. Porque aquele que rejeita a palavra e rejeita a
ele terá duas mortes. Ele vai morrer agora e vai morrer espiritualmente. Vai morrer para ser jogado no fogo eterno. Olha que tristeza. Duas mortes. Tudo porque não escolheu certo a sua vida aqui na terra. Deus dá livre-arbítrio para o homem escolher o caminho que ele quer viver. Mas o Senhor envia a sua palavra aqui na terra para que o homem tenha a possibilidade de escolher um caminho que agrade a Deus. Mas a maioria não quer esse caminho, porque é um caminho árduo, é um caminho de tribulações, é um caminho que você tem que renunciar à sua carne, é um caminho que você vai ter que abandonar os seus prazeres do mundo, os prazeres mundanos, aquilo que não agrada a Deus. Esse é o caminho que Deus tem para a sua vida, para que um dia você possa estar com Ele na glória. Mas a maioria não quer esse caminho, porque busca o prazer da carne, busca o prazer daquilo que sacia o seu interior humano. Mas aquele que busca as coisas dessa vida, despreza as coisas de Deus e, consequentemente, perderá seu direito eterno para com o Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Ninguém pode bater no peito e falar que é ressurreição. Apenas o Senhor Jesus, apenas Ele pode garantir a sua entrada no céu. Mais ninguém. Olha o que o livro de Romanos, capítulo 5, nos fala. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve para a igreja de Roma, os romanos que havia se constituído a igreja de Cristo ali em Roma. E ele fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A humanidade não tem paz com Deus desde a criação. Desde quando Adão e Eva erraram contra Deus. Desde o tempo que o casal Adão e Eva pecaram contra Deus e foram expulsos do Éden. Dali em diante, o pecado entrou no mundo. O pecado fez com que o homem se separasse de Deus. O pecado fez com que o homem fosse rejeitado pelo Senhor. Porque Deus havia dado uma palavra para Adão e Eva. Olha, vocês comam de tudo que tem no jardim. Tudo. Menos daquela árvore que está no centro do jardim. Aquela árvore você não toque nela. Não façam nada com ela. Deixe ela lá. Mas o coração do homem foi enganado pela serpente, astuta, por meio do diabo. Entrou no coração de Eva, fez com que ela comesse aquele fruto proibido, e ainda mais ela deu para o seu marido. E ambos pecaram contra Deus. Deus passava sobre o jardim, a sua voz passava pelo jardim, tendo comunhão com o homem, tendo uma vida plena com o homem. Deus falava com Adão e Eva. Mas naquele dia, que eles infringiram a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, Deus buscou saber aonde eles estavam. E a Bíblia nos fala que eles se esconderam depois de pecar contra Deus.
Eles pecaram. E Deus disse assim: onde estás, Adão? Aonde você está? E ele, dialogando com o Senhor, diz assim: me escondi, porque estou com medo, estou nu. E Deus fala assim para Adão: quem mostrou sua nudez? Foi a serpente, o diabo, fazendo de tudo para que o homem caísse em pecado. E assim foi que aconteceu. Deus virou a sua face para o homem. Por isso que Paulo fala assim: justificados pela fé. Desde então, desde o início da criação, Deus virou o rosto para o homem. Ele tentou de todas as formas reconstruir o homem, através de Abraão, através de Israel, através dos profetas, dos juízes, dos sacerdotes, através dos sacrifícios. Deus tentou trazer o homem para perto de si, de todas as formas. Mas não foi possível, porque havia um animal ser queimado no altar por causa dos pecados. Tinha que pegar um animal inocente e degolá-lo no altar do templo, para que o pecado fosse coberto. Mas isso tomou uma proporção tão grande que já não conseguia mais. Já não havia mais espaço para isso. Foi necessário Jesus descer aqui nessa terra. Foi necessário manifestar o Filho de Deus aqui nessa terra. Viver uma vida de homem. Se tornar um pecado, como ele não pecou, mas ele se tornou pecado em meu e seu lugar, se tornando o sacrifício perfeito de Deus. Ele se tornou o sacrifício perfeito de Deus. A Bíblia nos fala que ele se tornou fiador da nossa alma. Fiador da nossa alma, Jesus Cristo se tornou. Ele comprou a nossa vida pela cruz no Calvário. Ele comprou a sua entrada na eternidade com Deus. Ele morreu na cruz sem ter pecados, mas se tornou o próprio pecado em prol dessa humanidade que não tinha mais condições de sacrificar nada do altar, porque o pecado não tirava, apenas cobria o pecado. E Paulo fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o homem não for justificado diante de Deus, por meio do Senhor Jesus, ele nunca terá paz em seu coração. Todos os dias, ele levanta, vai fazer suas coisas corriqueiras, diárias, mas ele não pensa na sua eternidade. O homem é assim. Ele pensa naquilo que ele vai conquistar no dia prosseguinte, mas ele não pensa que a eternidade para ele pode ser logo ali. Não pensa. Mas Paulo fala: quando nós somos justificados diante do Senhor, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Por que as pessoas não têm paz? Porque ainda não foi justificada diante do Senhor. E
para ser justificados diante do Senhor, é necessário você se arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da vossa alma. Só assim você será justificado diante do Senhor. O dia que você partir para a eternidade, se você aceitou a Cristo, se você foi justificado, você se apresentará diante de Deus. Deus não vai olhar para as suas obras aqui na terra. Ele vai olhar se você foi justificado, se você se arrependeu dos seus pecados, se você aceitou o plano de salvação que é em Cristo Jesus. Quantas pessoas estão morrendo no dia de hoje sem saber desse plano de salvação? Milhares de pessoas estão partindo para a eternidade sem saber desse plano de salvação que está imposto ao Senhor Jesus por meio da cruz. Porque João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Mas as pessoas rejeitam. As pessoas não querem aquilo que é para a eternidade, porque pensam que a eternidade vai demorar muito. Mas ela pode demorar, mas pode vir cedo ou tarde. E esse plano de salvação está posto diante dos teus olhos aqui, hoje à tarde, no domingo. Hoje Deus prepara essa palavra para todos os nossos corações, para que você possa se reconciliar com Ele, para que você possa conhecer o plano eterno que está diante dos seus olhos. Cristo morreu na cruz. Ele se tornou o Cordeiro perfeito para a humanidade. E quando você chegar lá no céu, chegará diante da porta do céu, Deus vai olhar para você se você foi justificado por meio de Cristo. Se você não foi justificado por meio do seu Filho amado, você irá para o desprezo eterno, aonde há ranger de dentes, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Que a palavra fala. É o que a palavra fala para nossas vidas nessa tarde. Justificados. Quantas pessoas participam dos cultos? Quantas pessoas participam da religião, mas não sabem desse plano eterno preparado para a humanidade? É um plano que vai salvar a sua alma do fogo eterno. Paulo escreve para a igreja de Roma: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala que você precisa buscar o Senhor de todo o coração, abandonar os prazeres dessa vida, abandonar aquilo que não agrada a Deus. Não basta apenas ser justificado. Os seus caminhos têm que mudar. O seu desejo tem que ser abandonado em seu coração e buscar as coisas de Deus, a vontade do Senhor que é perfeita para nossas vidas, preservando